E aí galera que acompanha meu canal, hoje eu estou aqui para falar um pouco da minha infância. Algumas coisas curiosas que aconteceu comigo na minha infância, na época eu era criancinha. E eu vou compartilhar com vocês então algumas informações, alguns segredos da minha infância, algumas coisas assim curiosas que já aconteceu e algumas loucuras também da minha infância, porque minha infância foi meio doida, foi meio maluca. E eu não entendo até hoje como eu estou vivo, porque sinceramente, o que eu fiz de loucura na minha infância, era para eu já ter partido dessa. Mas vamos lá. Alguns pontos que eu considero interessante é que eu peguei com a minha mãe, eu descobri que a minha mãe tinha uma roupa de quando eu era criancinha, quando eu era bebê. Eu então peguei essa roupinha com a minha família e eu guardo até hoje. É interessante, eu vou mostrar pra vocês. Eu trouxe aqui, ó, eu guardei, eu deixo ela sempre bem embrulhado na minha gaveta com essa sacola aqui. Depois tem uma outra sacola que eu guardo dentro ainda, com muito carinho. E eu vou mostrar pra vocês, ó, a minha roupinha de bebê. Aí, nesse kit aqui, tem um monte de coisa que eu não sei nem direito o que é. Só sei que é legal. Foi a roupinha que eu usei quando eu nasci em São Paulo. Esse negocinho aqui, que é uma touquinha. Olha que legal. Tem também esse negocinho aqui que eu não sei direito o que é, ó. Parece que é um, sei lá, um casaquinho. Acho que é um casaco, eu não sei o nome disso. As mães que puderem depois, coloca o nome dessas coisas aí pra mim, que eu não sei nem o que é isso direito. Quem sabe, me dá umas dicas aí pra eu aprender o que é isso. Ó, isso aqui. Tem isso aqui também, que eu usava. Isso aqui parece a roupa do Chaves, ó. Um negócio estranho. Mas eu usava isso aqui, ó. Tem essas cordinhas aqui que eu acho que segura, amarra aqui, ó. Pois é. Essa roupinha. Tá dando pra ver aí, né? Que eu usava também. E esse negócio aqui, que deve ser uma manta. Isso aqui eu acho que é manta, né? Ó, tem esse detalhezinho aqui, ó. É uma roupa que dura bastante, porque é tudo de lã, né? E lã é uma roupa que dura muito. Então essa é a minha curiosidade. Primeira coisa que eu guardo da minha infância, eu guardo essas roupinhas, que eu acho assim muito legal. Então eu guardo comigo toda vez que eu preciso limpar alguma coisa, eu sempre guardo com cuidado, deixo dentro da sacolinha para evitar traço, evitar qualquer coisa. Então esse é um segredo sobre a minha infância. Outro segredo é que eu cresci sempre no campo. Meu pai, ele vivia mudando, a minha família mudava muito. Eu nasci, só para você ter uma ideia, minha família é do Paraná. Meus pais mudaram depois para São Paulo, onde eu nasci. Depois de São Paulo foi para Minas, depois Espírito Santo, onde nós estamos até hoje. Mas, na maioria dos casos, meu pai, ele ia para roça. Ele era pastor, liderava várias igrejas, então a igreja mandava ele para alguns lugares, melhorzinho, em outros lugares roça mesmo, aqueles interiores. E aí, nessa roça, eu tinha que ajudar meu pai, como criança, a pegar cavalo, a cuidar de cavalo, a cuidar das coisas na roça. E nessas doideiras todas, olha o que aconteceu. Eu e meu irmão, que não era também nem um pouco normal, meu irmão tinha uma faixa de 7 a 8 anos, e eu numa média de 6 anos. E nós íamos na roça, no pasto, buscar o cavalo que ficava num local perigoso, onde ele ficava pastando. Aí sempre que meu pai precisava viajar, montar charrete, aquela coisa toda, aí meu pai pedia pra gente buscar o cavalo, que ficava mais ou menos uns 5 quilômetros de distância, e a gente ia então andando, ia a pé, e depois voltava eu e meu irmão no cavalo. Esse meu irmão, ele sempre foi meio maluco assim, de se aventurar e meter a gente na roubada, e eu pequenininho ia na pilha, porque eu nunca fui muito medroso. Aí eu fui na pilha. Numa dessas loucuras, nós chegamos uma vez nesse pasto para buscar esse cavalo,
E aí procuramos o cavalo em todo o pasto e não achamos. E olhamos, mas gente, o que aconteceu? Aí tivemos a ideia de que ele poderia ter atravessado uma lagoa e ter ido para o outro lado. Então tivemos a ideia de atravessar essa lagoa. Só que nessa lagoa tinha jacaré. Essa lagoa era perigosa, tinha jacaré ali. Nós então ficamos olhando para ver se tinha algum jacaré por ali. Olhamos, vimos um bem longe no cantinho da lagoa. Aí imaginamos, não vai dar tempo para ele chegar até a gente. Então dá tempo para atravessar. A lagoa não era muito larga. Pegamos uma bananeira. Para quem não sabe, bananeira flutua na água e funciona como boia. Eu com 6 anos de idade, meu irmão mais ou menos com 9. Vamos atravessar então a lagoa. Aí seguramos nessa bananeira, eu não sabia nadar, e fomos atravessar e tivemos que rapidinho tentar atravessar o mais rápido possível para que o jacaré não pegasse a gente. Atravessamos, encontramos o cavalo do outro lado e depois montamos no cavalo, eu e meu irmão, para atravessar com o cavalo nadando de volta. Então, uma doideira assim. Nesse mesmo pasto, teve uma vez que nós fomos atravessar, tinha chovido muito. Aí tinha uma pontezinha pequenininha que atravessava de um lado para o outro, que foi coberta pela água. Então, para atravessar, a gente tinha que tentar adivinhar onde estava essa ponte que ficou submersa. E a gente tinha então que tentar ir passando para poder achar onde ela estava e atravessar. E aquela correnteza louca. E eu, com 6 anos de idade, me metia nessas roubadas todas. Eu queria ir pescar com meus irmãos, eu queria me meter em todas as loucuras possíveis. Eu não me conformava de ver os adultos indo pescar, os adultos saindo, os adultos indo buscar cavalos, os adultos fazendo as coisas, e eu não. Então eu queria participar. Numa dessas doideiras de pescaria com meu irmão, nós fomos pescar numa represa e eu sempre ajudando. Eu ficava ali apoiando, atrapalhando, só comendo, mas eu estava junto. Numa dessas, meu irmão pega uma traíra. Quem não sabe, traíra é um peixe gostoso, com espinhos, mas também um peixe muito agressivo. Na hora de tirar ele do anzol ou de manipular ele, você tem que ter muito cuidado, porque só para você ter ideia, o dente dele corta a linha, corta a rede. A traíra é mesmo muito agressiva. E então ele pescando com ele vai puxa uma traíra de mais ou menos 1 quilo. E quando ele puxa, ela sai do anzol e cai do lado, na margem do rio. E eu, para evitar que aquela traíra caísse de volta na água, eu pulo em cima dela e fecho ela no meio das minhas pernas. E a traíra o que faz? Dá uma mordida e trava na minha perna. Eu então começo a gritar ali desesperado, e o meu irmão vem tentando tirar a traíra e apertando na garganta dela, não sei, apertando ela para ver se ela solta, até que com muito custo conseguiu tirar a traíra que estava agarrada na minha perna. Eu então gritando ali, chorando, todo ensanguentado com a mordida da traíra, e meu irmão desesperado, como vai explicar isso pro meu pai e pra minha mãe? Então essa mesma represa que meu irmão pescava, num outro ponto, nós fomos atravessar ela e eu já tinha levado uma surra porque eu tinha perdido minha sandália. Eu tinha uma mania de perder meus chinelos, minhas sandálias. Eu ia pescar e tal e perdi. Meu pai vinha comprando sandália para mim e já tinha me dado uma surra porque eu tinha perdido uma outra sandália nova. Aí eu estava com aquela sandália, fui atravessar essa represa que ela tinha uma queda d'água que caía no ponto principal da represa e depois ela descia pedreira abaixo, muito perigoso o local. Quando eu fui atravessar, a força da água levou meu chinelo, levou minha sandália. E eu, desesperado, pensei, vou levar outro pau do meu pai. Eu pulei atrás, num lugar fundo, com 6 anos de idade, mais ou menos, quase completando 7. Eu pulei atrás, sem saber nadar, correndo o risco de ser levado pedreira abaixo, na represa, correndo esse risco. Aí pulei atrás e fui atrás do chinelo, que caiu, foi flutuando, e eu atrás, tentando nadar, porque eu não sabia nadar, fui metendo o braço, só sei que eu não me afoguei.
não entendo como, mas eu nadei sem saber nadar. E fui então chegando até a margem, aí uns pescadores que estavam lá embaixo, quando viram que eu ia descer, pedreira abaixo e morrer, eles então esticaram a vara de anzol, para eu segurar na vara de anzol, para eles me puxarem. Aí foi quando eu segurei, eles me puxaram e eu consegui me salvar. E meu irmão louco atrás, já gritando, com medo, achando que eu fosse morrer, descer ladeira abaixo. Então são coisas malucas assim que eu já vivi, que sinceramente, às vezes eu fico lembrando de algumas coisas assim, e rindo, né? Às vezes contando para o meu sobrinho, contando para minha irmã, contando para minha mãe as loucuras que a gente fazia, e minha mãe não sabia de algumas coisas. Eu contei para ela há pouco tempo, agora ela apavorada, meu Deus, que loucura. Porque ela não sabia dessas atrapalhadas que a gente fazia, dessas coisas perigosas que a gente fazia. Mas é muito interessante. Esse é um pouco da minha história. Talvez na outra oportunidade eu grave um novo vídeo contando um pouco para vocês mais sobre minha infância, sobre minha adolescência também, que tem umas histórias muito doidas, muito engraçadas, tá? Mas comente aí, Dia das Crianças, comemoração do Dia das Crianças, Semana da Criança. Comente aí, dê um like no vídeo, se inscreva no meu canal, tá? E coloque aí as atrapalhadas que você já fez na sua infância. E as mães que souberem como é o nome dessas peças de roupa aqui também, escreva aí pra mim, coloque o nome dessas coisas que eu nem sei direito o que é isso. Minha mãe já me ensinou, mas eu nem lembro mais. Só sei que toquinha, esses negócios aqui que eu não sei o nome, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau!